E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. O meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, professor e mentor de projetos criativos e também faço vídeos aqui para o YouTube. O vídeo de hoje é uma sessão flashback bem especial, porque a gente vai revisitar o que o Mário de 2014 tem a dizer sobre processos criativos. Ação! Eu tava mexendo nos meus backups, procurando alguma coisa, e eu achei esse vídeo que eu gravei em 2014 para minha amiga Viviane, que fez faculdade de artes plásticas comigo. Beijo, Vivi. E nessa época ela estava fazendo uma disciplina de processos criativos, na verdade, que era uma disciplina do doutorado de psicologia, que ela estava fazendo como aluna especial. Essa disciplina era dada pela professora Eunice Alencar. E aí ela queria minha colaboração para uma entrevista, porque ela disse que eu preenchia bem os pré-requisitos de pessoa criativa, que eles discutiam em aula. Então ela me mandou 10 perguntas e eu gravei um vídeo para responder. A minha ideia então era postar esse vídeo no canal como uma curiosidade, um flashback, mas aí a Mônica virou e deu uma ideia muito boa. Ela falou, por que você não faz um react? Então pegar o Mário de hoje, 2023, em uma conversa com o Mário de 2014 e ver o que vocês têm para dizer um para o outro. E eu achei essa ideia tão legal, tão bacana que eu decidi fazer. Então, a seguir você vai ver esse react da sessão flashback do Mario 2014. Vamos lá. Já vamos começar aqui, né? Alguns comentários. Primeiro de tudo, nessa época, assim, o meu conhecimento de edição de vídeo era muito pequeno, então provavelmente eu fiz essa edição no Windows Movie Maker. Que, enfim, dava conta do recado, né? Tudo bem. Mas eu quero apontar para vocês o seguinte, olha só. Meu estúdio antigo, mas antigo mesmo. Quando eu comecei a fazer os vídeos do canal, em 2019, o meu estúdio já estava diferente, né? Porque, enfim, a Mônica já morava comigo e tudo mais. Aqui vocês estão vendo a minha prancheta de desenho, tem várias fotos nossas coladas. Tem página do Terapia na prancheta, especificamente do capítulo 8. Tem lá os meus lápis de cor, a minha bancada antiga. Saudade desse ambiente. Ele mudou bastante, como vocês lembram, né, a partir dos outros vídeos que já tinha aqui no canal. Mudou bastante, mas enfim, que saudade desse cenário. E por último, eu tinha um cabelão. Eu sempre tive muito cabelão, né? E assim, vocês vão precisar. E assim, eu peço que vocês tentem. E assim, eu peço que vocês relevem o fato de que tem tipo uma ponta de cabelo saindo na lateral da minha cabeça, que vai ficar aí o vídeo inteiro e que eu não percebi que estava aí, mas enfim, vamos lá. Vamos pegar a pergunta de novo aqui, ó. Que fato ou pessoa fez com que você descobrisse o seu potencial criativo? Vamos ver o que o Mário de 2014 tem a dizer sobre isso. Olha, eu não lembro exatamente, mas assim, a minha memória traz algumas imagens de trabalhos que eu fiz quando era criança, né, de desenhos, de pinturas, de coisas na escola, e a reação das pessoas, né, os meus pais, tios, amigos e professores, era de falar que aquilo tudo era criativo. Mas eu não sei, acho que numa determinada idade a gente não sabe exatamente o que é ser criativo. Então eu acho que eu acabei acreditando naquilo, né, naquele jeito de classificar os meus desenhos, que eu acho que eu fazia de um jeito até natural, né? Eu não sei o quanto isso parece exagerado ou sei lá, se arrogante, mas quando eu era criança eu simplesmente desenhava. Gente, isso é uma grande verdade, assim. Quando eu falo que eu desenho desde criança e nunca parei, é real mesmo. Eu desenho desde criança e eu nunca parei. E fiz aulas em alguns momentos e tal, mas assim, a grande maioria das crianças para de desenhar num determinado momento da vida. Eu nunca parei. E eu acho que esse incentivo da família e depois na escola e dos amigos foi o que me manteve desenhando, porque aquilo se tornou algo, tipo, talvez como um sistema de recompensa, algo lúdico, algo divertido, enfim. Além disso, vale dizer que assim, criatividade, a gente vai aprendendo o significado dessa palavra ao longo da vida, né? E ela vai meio que passar a significar coisas diferentes de acordo com o estágio que você está, inclusive como profissional. Então assim, qual é o lance da criatividade para uma criança?
é porque ela inventa coisas, mas todas as crianças inventam coisas. E aí tem aquela questão do repertório, né? Quanto mais repertório você tem e mais você deixa a criança curtir o processo, melhor vai ser o resultado. Mas enfim, vamos retomar. Né? Quais fatores você considera que estimularam e ou estimulam sua criatividade? Bom, eu acho Quais que inibem? a coisa que mais alavanca a nossa criatividade é um repertório grande, um repertório vasto, né? E para ter um repertório vasto, a gente tem que estar sempre estudando, sempre lendo, sempre observando coisas novas e buscando ir além do que a gente já conhece. Bom, é que eu acabei de falar para vocês também. Repertório, quer dizer, criatividade nada mais é do que saber usar as coisas que você traz do seu próprio repertório. E quanto maior o seu repertório, mais criativo você pode ser, porque você vai ter uma gama muito maior de possibilidades para recombinar, para enfim, né, tirar inspiração e por aí vai. Né? Seja os autores de quadrinhos que eu leio, ou seja os ilustradores que são meus colegas, que eu admiro, ou a própria história da arte, né, com tanta gente interessante para pesquisar. Eu acho que quanto mais repertório mesmo a gente tem, mais longe a gente pode ir. E, bom, quando eu era pequeno, eu assistia muito desenho animado e eu lia muito quadrinho. Assistia muito filme e eu tinha a possibilidade de passar tardes inteiras em casa desenhando e assistindo televisão e brincando com os meus brinquedos, né? Eu era um cara muito quietinho, muito fechado em casa, não brincava muito na rua. E eu acho que isso foi construindo uma base de referências muito grande de todos esses assuntos que hoje eu gosto muito, que eu ainda gosto muito, né? Outra coisa que é interessante falar é que assim, ao longo da minha vida, eu tive, né, esse privilégio de poder desenhar, de poder dedicar meu tempo a brincar, a ler, a ver filme, e a desenhar, obviamente. Sou muito grato por isso, isso teve um impacto muito positivo na minha vida. Mas tem uma coisa que me ocorreu agora, é que eu sempre gostei muito de repetir a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tinha época que eu via o mesmo desenho animado, ou assistia a mesma fita de VHS, lia o mesmo gibi diversas vezes. Diversas vezes. E aí eu acho que o, o consumir, né, o usufruir dessas obras repetidas vezes vai me fazendo perceber questões, nuances, escolhas, né? Aquilo não é simplesmente uma coisa passageira, aquilo está sendo absorvido e digerido e transformado em repertório cada vez mais conscientemente, eu acho. Então até hoje eu gosto de assistir de novo os meus filmes favoritos, de ler de novo meus quadrinhos favoritos, de vez em quando até ler um livro de novo. Eu acho que isso é interessante para reforçar na nossa cabeça, a gente começar a perceber o porquê que aquilo mexe tanto com a gente. Eu acho que se a pessoa tem se ela consegue fazer boas conexões entre os assuntos e boas conexões entre as referências, é difícil de inibir a criatividade, né? Mas eu acho que quando eu me sinto mais travado na hora de produzir, né, o que pode mais inibir, são temas ou propostas que não conectam com o meu gosto pessoal, né? A gente sabe que como ilustrador, como quadrinista, às vezes até como artista, trabalhar para clientes, trabalhar para outras pessoas pode muitas vezes fazer com que a gente trabalhe com temas e propostas e até tipos de desenho, de traços que a gente não gosta, né? Ou que a gente não liga muito, não tem muita conexão. Então, acho que o grande lance é você se manter produzindo. Sempre falando o grande lance, sempre é mãozinha. Isso é clássico, clássico Mario Kart, desde sempre. Coisas que você gosta, que você confia, que você tem interesse mesmo de produzir. Então você vai estar sempre de alguma forma sendo criativo, mesmo que no meio do caminho você tenha que fazer algum trabalho que não te interessa tanto assim. Bom, sobre isso. Geralmente a gente começa a nossa vida artística e profissional, mas vamos pensar mais na profissional, supondo que você já tem um trabalho digno de trabalhar com isso, né? Enfim, técnicas e tal. Você acaba sendo mais generalista. É normal você acabar trabalhando para muita coisa, fazendo vários tipos de desenho, vários tipos de abordagem de proposta. Não, nem tudo você vai gostar, na verdade, de fazer, mas a tendência é que com o tempo você vai ficando mais especialista.
Então, quanto mais eu avançava, mais eu evoluía profissionalmente, artisticamente, mais eu podia e eu conseguia controlar que meus trabalhos estivessem dentro de uma área que tinha mais interesse para mim. Então, por exemplo, eu deixei de fazer desenho de mascote, cartoon para marcas, para publicidade e fiz mais storyboard, porque é o que tinha mais interesse para mim. Hoje em dia eu posso dizer que, sei lá, quase tudo que eu produzo profissionalmente tem a ver com quadrinhos, que é o que eu realmente gosto, né? Então, com o tempo você vai chegando lá. Mas a grande sacada o grande lance, né, com a mãozinha, é o seguinte: o seu repertório, a sua habilidade técnica, o seu profissionalismo deve dar conta de várias coisas. E aí você pode escolher o que você vai fazer. O importante é que você tenha esse repertório para tirar a criatividade, ter ideias e entregar um negócio legal, mesmo quando você não liga muito pro assunto ou está fazendo uma coisa numa área que não é bem a sua favorita. Nem sempre você vai conseguir trabalhar com o que você ama, né? Mas vamos lá. A quais características de sua personalidade você atribui sua habilidade criativa? Vai, Mário, diz aí. Desde pequeno, eu acho, eu sempre fui muito compulsivo por desenhar. Eu queria muito desenhar. Eu sempre fui muito interessado por criar imagens e criar histórias. E aí poder contar histórias com essas imagens. Brincar, pra mim, tem muito a ver com criar história, com criar narrativa, com contar alguma coisa. Então, se eu tava desenhando, eu tava fazendo historinhas. Se eu tava escrevendo, eu tava escrevendo historinhas. Se eu tava brincando com alguém com os brinquedos, era pra criar uma historinha. Ou às vezes eu interpretava, né? A gente brinca interpretando personagens. É narrativa, é storytelling e tava lá na minha vida desde Então sempre. eu lia muito, eu consumia muito storytelling, Storytelling. muita coisa, né? Muito material. Gente, eu juro que eu não assisti esse vídeo antes de gravar, tá? Esse react. Eu realmente. Ativo, Enfim. e isso virava a minha produção com história em quadrinhos e desenho. E a E eu cadeira sempre rangendo. fui curioso, eu acho. Eu gosto de descobrir como as coisas funcionam, eu gosto de imaginar as coisas. Eu acho que uma imaginação fértil é muito importante, né? A gente liga muito, eu acho, essa coisa de criatividade com imaginação, mas elas não são necessariamente a mesma coisa, eu acho, né? Então, eu sempre fui uma criança que imaginava muito, eu gostava muito de criar personagens, mundos, situações, né? Com os brinquedos, com os desenhos. Muitos desses personagens que eu criava quando criança eram cópias deslavadas de personagens famosos. Da Disney, da Turma da Mônica, e depois, eventualmente, Cavaleiros do Zodíaco e X-Men e super-heróis. Mas, enfim, não deixa de ser um processo lúdico, divertido e de te manter em contato com as coisas que te inspiram. Mesmo que você crie lá a sua equipe de X-Mutants e o líder solta raio pelos olhos, é plágio, é absurdo, mas pra um moleque novinho e tal que tá brincando, meu, tudo bem. É por aí meio que por aí que você começa, né? Pela cópia e eventualmente você chega nas coisas mais originais. Mais tarde, já adolescente, já adulto, na época da faculdade, por uma série de questões, né, a gente sempre vai mudando, a gente vai construindo, né, nossa personalidade, e eu acabei me percebendo como um cara muito observador, né, e muito silencioso também. Então eu me lembro de muitas aulas de faculdade onde eu não falava nada, mas eu observava, eu ouvia muito, e toda essa observação, seja das aulas, seja de outras obras, toda essa coisa de ouvir o que o outro tem a dizer, de entender o que o outro tem a dizer, eu acho que tudo isso ia entrando e ia sendo processado. E de alguma forma aquilo contribuiu para que eu pudesse ter mais repertório também e ter mais entendimento sobre o que eu estava fazendo, né, no meu próprio trabalho. Eu acho que autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que um artista pode ter. Bom, falando em faculdade, essa coisa de ser observador, eu não participava tanto assim dos debates em aula, mesmo nas aulas de desenho, de pintura, mas principalmente nas de desenho que tinha um tom diferente assim. As pessoas falavam muito sobre o desenho, sobre a experiência delas enquanto desenhavam, de um jeito muito emocional, afetivo, sabe? E pra mim o desenho, especialmente na época da faculdade, já era uma coisa mais prática, assim. Eu queria o desenho com o objetivo de ilustrar, de contar, de comunicar e tudo mais, mas eu pensava acho que mais objetivamente. Eu levei um tempo pra
trazer, assimilar o desenho como uma forma expressiva, uma forma mais, sei lá, vamos colocar artística, né? Então eu observava muito, mas de fato o desenhista, eu sei que outras áreas de artes visuais têm isso também, mas o desenhista tem uma questão muito específica com o olhar, né? Você precisa aprender a observar as coisas, a olhar o mundo, observar as coisas e ter essa curiosidade de tentar entender como tudo funciona, porque você depois, seu trabalho, sua arte vai ser representar as coisas que existem por aí ou inventar, criar coisas novas a partir daquelas que você observou. Então, no caso, essa coisa do observador mais silencioso, mais atento, meio zen, eu acho que isso colabora bastante. O que qualquer ser humano pode ter. Qualquer ser humano pode ter. Uau. Super poético e profundo, né? Como surgem suas novas ideias? Vamos lá, porque eu tô precisando de ideia nova atualmente. O que esse cara tem a dizer pra mim? As minhas ideias, elas surgem do nada, eu acho. Né? Eu costumo falar para os meus alunos Sim. isso e eu acho que funciona. Você tem que estar sempre produzindo alguma coisa. Sempre interessado em alguma coisa. Então, quando você realmente tem que produzir algo para o seu trabalho artístico ou profissional que seja, você já tem coisas acontecendo, você já tem ideias acontecendo. Então, eu acho que manter uma produção em sketchbook, manter assim, vários projetos simultâneos pode ajudar a trazer novas ideias. E geralmente as ideias que eu considero as mais interessantes, as mais criativas, elas vêm de repente, elas vêm às vezes passeando na rua, cozinhando, tomando banho, sei lá, rabiscando qualquer coisa descompromissado. E eu acho que isso faz sentido, porque quando o nosso cérebro desliga um pouco dessa exigência de ser criativo, da exigência de ter uma resposta, e você concentra em fazer um negócio mecânico, tipo lavar a louça, você abre caminho para que seu subconsciente trabalhe com calma, né? Lá no background. E de repente essas coisas estalam, né? Às vezes elas vêm como o primeiro estalo de uma ideia já é muito próximo daquilo que você vai fazer, de fato, e às vezes você tem que ficar algumas horas lá martelando em cima daquela mesma ideia, daquele mesmo conceito, até que aquilo saia. É verdade, gente. É interessante até porque eu sempre estou falando sobre isso e eu acho que tudo que o Mario de 2014 está falando, o Mario de 2023 concorda. De fato, a, o processamento de coisas no background da sua mente enquanto você está fazendo outras atividades é muito importante. Porque nem sempre você. Quer dizer, você vai ter um bom repertório, você vai ter uma vivência, proficiência. Quanto mais você está nesse fluxo de criatividade, de produção e tal, mais fácil é de vir as respostas para as coisas que você busca. Isso é uma grande verdade. Então você tem que se manter produzindo o tempo inteiro e em alguns momentos aquela ideia que você tanto precisa, ela não vai ter uma resposta que você vai conscientemente construir. Às vezes ela simplesmente vem. E é importante que a gente tenha diferentes hobbies e atividades ao longo da vida e não ficar o tempo inteiro só pensando em processo criativo e em desenhar, porque tem respostas que vão chegar quando você relaxar, quando você baixar a guarda. Eu concordo com isso. Até que aquilo saia. Até que aquilo saia. Existe algum momento que você se sente incapaz no processo criativo e como você supera esse momento? Existem vários momentos em que eu me sinto incapaz. Gente, essa é o dilema, eu acho que de todo artista, porque não importa quão bom você seja no que você faz, essa coisa de síndrome de impostor, de a autoestima às vezes influencia as coisas. Isso acontece direto, acontece sempre, porque vai variar muito com o que está acontecendo na sua vida real também, eu diria. Às vezes bate aquela sensação de que, sei lá, putz, eu sou uma fraude, sabe? Que tudo que eu faço é ou sorte, ou só revisitar coisas que outras pessoas já fizeram. Uhum. Mas eu acho que a melhor maneira de lidar com isso daí, de você contornar sei lá, essa sensação de não saber como resolver as coisas, não saber como resolver os problemas, é fazer.
né? Tipo, pega e faz de uma vez. Eu acho que muitas vezes a gente fica preocupado em fazer uma grande obra, sabe? Em ter uma grande ideia, em achar um grande conceito, quando na verdade tem que produzir, tem que fazer, né? Então, eu acho que quando eu travo, eu tento buscar a coisa mais interessante, próxima daquela coisa que eu estou tentando criar, que eu possa usar. Então, se eu não conseguir ser 100% original, e até é interessante até a gente pensar que ninguém é 100% original. Todo mundo Pois é. trabalha com referências que vêm de algum outro lugar, né? Eu acho a grande graça de fazer a nossa arte é que, por mais pessoal que ela seja, ela ainda é baseada numa teia gigantesca de referências, né? Gente, então assim, revisitar as suas inspirações é importante e manter contato com coisas que mexem com você, que fazem você adquirir esse repertório e tudo mais. Porque assim, em algum momento você vai chegar numa crise. O foda é que assim, tem gente que tá em crise o tempo inteiro, aí também acho que já é outra coisa que tem que ser pensada, explorada. Não acho que precisa ter crise o tempo inteiro pra ser artista. E às vezes a coisa é objetiva, você pega e você faz, entendeu? Se você tem o repertório, a técnica, como eu falei, o profissionalismo, a proficiência, pra conseguir fazer as coisas quando você tá inspirado, você também consegue fazer quando você não tá inspirado. É só fazer. Mas, enfim, de fato, tem que romper uma inércia, tem que romper às vezes até uma questão mais psicológica aí no caminho. Então, se eu estou trabalhando, fazendo alguma página de quadrinhos, principalmente quadrinhos, que é o que eu mais amo fazer, Ainda é. às vezes você tem que se contentar em fazer uma coisa normal. Não é sempre que você vai ter uma grande ideia mirabolante, uma coisa espetacular, fora do comum. Às vezes você tem que fazer o que você tem que fazer, e aí você usa as suas referências e o seu conhecimento de técnicas e você resolve o problema. É o que eu acabei de falar. Então, assim, vocês estão vendo aí no fundo, né? Tem 2 páginas do Terapia que, pô, são bem legais. Eu gosto dessas páginas até hoje e tal. Então, às vezes, que nem um trabalho de quadrinhos que nem o meu, que eu gosto muito de encontrar soluções diferentes, de fazer página diferente, aquela coisa mais experimental e tudo mais. Isso também, não é que vira uma armadilha, mas assim, existe uma expectativa, existe uma cobrança. Então, às vezes você vai ter que se contentar que vai ter página, e vai ter ilustração, vai ter projeto que não tem muito como ser doido, não tem como ser fora da caixa. Tem coisa que é arroz e feijão mesmo, sabe? Resolve com o tradicional, com o básico, e vai dar certo, e vai ficar bom. Porque você tem um repertório bom, você tem técnica boa. E aí, quando for possível, ou até mesmo que necessário, que você tenha uma abordagem mais fora da caixa, por assim dizer, e você não tá legal naquele dia para fazer isso, você deixa para uma próxima oportunidade. Você rearranja as coisas para poder fazer primeiro o que você dá conta de fazer. E depois o que você realmente tem que fazer com essa visão aí mais, sei lá, enfim, diferentona. Nem sempre vai ficar uma coisa maravilhosa, nem sempre vai ficar uma coisa absurdamente original, mas você fazendo o que você sabe fazer bem, vai ficar bom. E muitas vezes ficar bom é bem melhor do que não fazer. Ah, exatamente, com certeza. Você mostra partes do seu processo de criação para alguém? Se mostra, como ou para que serve a opinião dos outros nesse processo? Essa opinião influencia no resultado final do seu trabalho? Ui, é só, isso aqui é legal, hein? Vamos ver. Quem me conhece como artista, como quadrinista, sabe que eu adoro, e isso também com os meus alunos, né? Eu sou professor, eu gosto muito de mostrar o meu processo criativo. Eu gosto de mostrar as etapas das coisas. E uma das coisas que eu mais gosto de pesquisar é justamente o processo criativo dos outros artistas que eu admiro, né? É legal saber que todo mundo é humano e todo mundo usa referências e usa materiais, e eu gosto de saber como que se dá esse processo. Então eu gosto de compartilhar o meu também. Então muitas vezes eu coloco no blog, eu coloco no site do Terapia, que é o quadrinho, a história em quadrinhos que eu produzo. Pô, que saudade de blog, né? De quando as pessoas realmente visitavam blogs, interagiam com blogs, iam para sites pessoais e procuravam essas coisas.
As redes sociais deram uma boa matada, né, nesse processo aí, nessa forma de interagir. Mas olha só, isso é 2014, nessa época. Eu tinha o blog desde 2007 e eu tava no Twitter desde 2009. É bastante tempo. Mas enfim, eu sempre gostei dessa ideia de mostrar o processo criativo, de compartilhar isso. Eu Vamos ver, eu acho que eu vou falar que eu gosto de mostrar para os alunos, porque, enfim, isso mostra que existe um processo criativo que nem todo mundo faz as coisas, tipo, bate pronto, já tá perfeito, né? Então, isso sempre foi uma coisa muito legal, assim, de conviver com os alunos da Pandora, que era, eu tava o tempo todo produzindo e trabalhando em alguns projetos, e eu sempre levava essas coisas para mostrar para eles quando eu podia, claro, né? E era muito legal esse tipo de interação. coloco às vezes no final das publicações que eu faço uma sessão com rascunhos, com ideias, com comentários, falando sobre como surgiu aquela ideia. Isso é um Eu clássico do adoro quadrinho participar de independente. palestra, adoro participar de aulas, eu gosto muito de compartilhar isso. Por um lado, é bom porque as pessoas que estão ouvindo essa conversa, que estão lendo esse tipo de texto, eles percebem que a gente não é nada de mágico, Ah lá. né? O artista, o quadrinista, o ilustrador não é um mago, um X-Men, sei lá, que tem um superpoder e daí você gera uma obra de arte do Um nada, desenho como né? A dom, gente não tem esse né? superpoder. A gente faz obras, a gente cria coisas legais, mas tudo vem de algum outro lugar, né? E às vezes pode ter aquela impressão de, nossa, você saiu com essa página, essa ilustração, de repente você já desenhou desse jeito? Não, às vezes tem tipo 10 páginas de caderno de rascunho, tem uma pesquisa de referências de imagem, tem vários testes de paleta de cor, né? Tem vários errinhos lá no meio do caminho que a gente acaba incorporando ou acaba, enfim, corrigindo. Então isso daí acontece direto. A opinião dos outros sobre o meu processo criativo serve para estabelecer diálogos, né? Eu acho que falar sobre o meu próprio processo criativo, falar sobre o que passa na cabeça de um artista quando ele cria, é um diálogo, é até meio chato quando isso é um monólogo, né? É bom ter um feedback, mas é legal porque o próprio artista se dá conta de coisas que talvez ele não sabia antes, né? Quando a gente começa a falar e tem que criar palavras, frases para explicar certas coisas, você está teorizando o seu próprio processo criativo. Você está criando explicações. E às vezes são coisas que para a gente são claras de uma forma abstrata. Lá dentro da nossa cabeça a gente sabe o que está acontecendo. Mas quando você para e organiza, você entende o processo. Então entender o próprio processo e o processo de outros artistas é essencial para fazer uma boa obra de arte, né? Porque, como eu já falei antes, a gente às vezes tem que produzir uma coisa que não é necessariamente o projeto dos nossos sonhos, né? Então você tem que saber se virar com as técnicas que você tem. E para isso, conhecer o próprio processo criativo é importante. É legal também que quando você compartilha o processo criativo, não só você desmistifica o, o artista, né, o próprio processo, você também ensina para as pessoas que elas também podem construir um processo criativo, né, o próprio caminho, o próprio jeito de fazer, que nem sempre você tem que seguir as regras que estão impostas por qualquer, enfim, coisa que seja. E aí eu também não posso negar o papel que o feedback positivo, né, de alunos, de amigos, de leitores e fãs, etc., que isso tem na minha vida. Porque eu gostaria, por exemplo, seria bom não precisar de um feedback positivo para me validar, para me sentir validado, para me sentir no caminho certo, mas meio que eu preciso. E acho que, sabe aquele meme do ele é artista, ele precisa, você precisa ficar elogiando o tempo inteiro, senão ele morre, aquele meme do Daniel Furlan e tal. É muito engraçado, mas assim, de novo, equilíbrios, né? Você não pode viver dependendo do feedback positivo dos outros para saber que você está no caminho certo, ou muito menos para gostar do que você está fazendo. Mas é legal quando acontece porque é um tipo de validação positiva também. Então é legal estar cercado de pessoas que te ajudem a, a se sentir bem com o que você faz, que você se sinta incentivado a continuar fazendo, mas também que te fazem pensar, refletir objetivamente se você está no caminho certo mesmo, se aquilo tá funcionando e não deixar o ego tão não deixar o ego tão forte,
tão com uma... Bom, enfim. A opinião dos outros influencia, eu acho que muito pouco, porque eu gosto de dividir as coisas depois que elas aconteceram. Né? Eu produzo uma ilustração, uma arte, uma página, e depois eu explico como isso se deu, como isso aconteceu. O que pode acontecer, que é um problema, é que a opinião da outra pessoa seria crucial para a produção daquele trabalho. Né? Por exemplo, quando eu trabalho com algum roteirista, e esse roteirista me fala que aquela proposta de narrativa, de diagramação de página, não funciona para a ideia que ele teve. Então aí a gente tem que voltar atrás e repensar de acordo com o que o coautor, né, ele espera, ou no caso o cliente. E o que acontece direto em ilustração, em freelance, em publicidade, em vídeo e tudo mais, é que você propõe uma coisa que você sabe que funciona bem, mas às vezes o cliente não gosta. E o cliente, no fundo, às vezes o cliente não sabe do que você está falando, né? Às vezes ele não sabe nem do que ele está falando, mas você estabelece, eu acho que esse limite, né? Eu sei do que eu estou falando, eu sou o artista, né, que está produzindo isso daí, e eu posso ou não me adequar às exigências do meu cliente, né? Aí cada um decide a briga que quer comprar. Então, é meio que por isso que eu não sinto tanta saudade assim de trabalhar com publicidade. Mas isso é uma coisa que acontece também. Eu acho que o assunto do Marião aí do passado já meio que desvirtuou da pergunta original. Ele está começando a falar de outra coisa. Eu tinha falado para vocês que a opinião dos outros influencia e tal, tudo mais. Tem que pensar assim, se a opinião do outro vai influenciar no seu processo criativo ou se ela vai influenciar no resultado final e se ela mexe com você de forma mais psicológica em relação ao que você está fazendo, porque depende de quem você quer agradar também, né? Você tem que ter esse filtro bem colocado, assim, a opinião de quem nós estamos falando, o quanto vale a opinião de cada pessoa e saber se balizar por isso. Mas é importante que nem, do jeito que, né, eu do passado falei, muitas vezes você sabe muito mais do que o seu cliente ou do que o seu... Enfim, mas geralmente de cliente, né? Mas geralmente você está sendo chamado porque você é o desenhista, você é o ilustrador, você é a pessoa que vai saber resolver aquela demanda. E às vezes o cliente ou a outra pessoa com quem está lidando não tem o mesmo skill set, vamos dizer, não tem o mesmo conhecimento daquela área, mas é a pessoa que está meio que fazendo junto, ou pedindo, ou né, assim, contratando para fazer. Então, de novo, é um equilíbrio entre o que você sabe que é certo e o que a pessoa quer e o quanto isso pode te ferir emocionalmente enquanto artista, porque é difícil, vai acontecer, mas a gente queria que não mexesse com a gente emocionalmente, mas mexe. Tem que saber lidar com isso também. Mas eu gosto de trabalhar em equipe também, então as coisas produzidas com feedback, elas acabam se modificando, mas quando eu confio bastante no que eu estou fazendo e a opinião do outro não é crucial para o desenvolvimento daquela obra, ela não me afeta. Não tanto, pelo menos. Eu acho que depois eu até fico pensando, sabe? Putz, será que eu devia ter feito de outro jeito? Será que eu devia ter resolvido de outra forma? Mas no fundo sei lá, é aquela coisa meio mística, sabe? Se não tivesse sido assim, seria de outro jeito. Se fosse de outro jeito, seria de outro jeito. Então o que você vai fazer? Você já fez. Ou você muda tudo desde o começo, ou você confia no seu taco e continua produzindo. Nossa, fui longe dessa resposta, hein? Meu Deus do céu. Qual de suas produções você considera mais criativa? Como se deu o processo criativo nessa situação? Eu tenho certeza que eu vou falar da terapia. Quer apostar? Eu gosto de quase todos os meus trabalhos, especialmente os de quadrinhos. Mas eu não posso negar que o trabalho que eu mais gosto, que eu mais tenho carinho e que eu mais acho que eu exploro a minha capacidade como narrador de histórias, como quadrinista, como desenhista, como pintor, a história em quadrinhos Terapia. Terapia é uma história em quadrinhos feita para a internet. A ideia é publicar uma página por semana, toda quarta-feira. Então isso exige uma rotina de produção, né? Uma disciplina principalmente, que eu considero uma coisa importantíssima no trabalho de um artista.
Só que, como essa história ela é sobre psicologia, é sobre um garoto que faz terapia e tudo que a gente vê nas páginas são metáforas visuais, interpretações do que ele conta como sentimento, eu tenho essa possibilidade de viajar muito na composição das páginas. E eu gosto de deixar a ideia das técnicas muito amplas e muito abertas. Então, se eu sentir que uma página, se eu achar que uma página tem que ter uma pintura mais manchada, mais expressiva com aquarela, eu vou fazer isso. Porque é isso que eu sinto que o meu personagem precisa passar para frente. Ou se eu sinto que aquela página tem que ser normal, mas eu preciso usar somente cores quentes, é isso que eu vou fazer. Então é uma mistura de instinto, né? Quando eu estou compondo as páginas, eu leio o roteiro que a equipe produz, né? O Rob e a Marina, e eu escrevo junto com eles também, então às vezes isso ajuda. Mas quando eu penso naquele diálogo e naquelas poucas sugestões de cena que eles me dão, porque eles me dão muita liberdade para criar. Então isso é uma das melhores coisas que teve no Terapia e que rolou também no Noite com o André Diniz e no Monstruário com o Lucas Oda. São roteiros muito abertos e com pouca descrição do que deveria ter lá visualmente. Então isso deixa... Eu adoro roteiro mais aberto assim, porque aí eu posso colocar muito mais de mim no desenho, na narrativa visual. E isso me permite chegar em escolhas ou resultados, por exemplo, como tem nesses quadrinhos, que são mais cheios de metáfora, de analogias e tudo mais, e essas mudanças de traço, de técnica. Então isso ajuda bastante. A parte visual do quadrinho. Eu tento sentir o que o personagem sente, eu tento acessar tudo que o que eu já vivi que pode ter algum tipo de relação com aquilo que o meu personagem está vivendo. E isso me dá uma gama maior de repertório para resolver. Outra coisa que ajuda é o fato de eu saber lidar com várias técnicas, né? A experiência na faculdade, tudo que eu aprendi de arte digital. Essas coisas todas são importantes porque, assim, eu falo sempre isso em aula e tal, mas você tem tudo isso daí para usar. Então, assim, você tendo conhecimento, tendo repertório, sabendo usar técnicas diferentes, estilos de desenho diferentes, sabe usar coisas no computador, sabe usar aquarela, tinta, óleo, etc. Tudo isso pode ser uma possibilidade para você gerar o seu trabalho. Então, quanto mais repertório você tem, mais possibilidades você tem de recombinar tudo isso para gerar uma coisa nova. O que, de novo, as pessoas chamam muito de criatividade, é essa combinação de repertório, dessa vastidão imensa de repertórios múltiplos que você vai recombinar, enfim, para gerar uma coisa nova. E tudo que eu conheço de quadrinhos me ajuda muito a criar páginas que tenham um diferencial. Né? Eu admiro muito artistas que misturam técnicas. Eu gosto muito de colagem, eu gosto muito de pintura com desenho, com caligrafia, com fotografia, tudo misturado. Eu acho David Mack. Bem legal. Então eu trago isso para o meu trabalho, né, para o Terapia. E cada página é uma aventura diferente do Terapia. De acordo com o roteiro, eu meio que sinto as coisas e faço uma proposta estética particular. Então tem páginas, por exemplo, com um pesadelo do personagem, onde eu usei guache branco e lápis branco no papel preto, que é uma técnica que eu gosto muito. Capítulo 3 do Terapia. E mais pra frente na história tem um outro sonho do personagem, onde metade desse sonho é feito de pintura com guache, num tom monocromático de azul, que é esse daqui que está aqui do lado. Não sei se fica muito claro para vocês verem, mas Capítulo 8. ela é quase que inteira de guache, azul, branco e lápis de cor. E outra metade do sonho ela é desenhada em negativo. Porque seria a ideia de desenhar com branco sobre preto, mas eu não queria usar o papel preto, então eu desenhei com tinta preta o que deveria ser branco no papel. E depois eu inverti no Photoshop. E coloquei uma textura de pedra, tingi de vermelho e tal. Então, assim, às vezes a gente... Você tem que se perguntar assim, e se? Né? Porque aí você acaba tentando achar alternativas para as coisas. Assim, eu podia ter desenhado essa história do pesadelo aí, do Terapia. Eu não precisava ter desenhado em negativo. Mas por que eu quis fazer em negativo? Porque isso deixa a imagem um pouco mais estranha. Né? Tipo, você vai inverter e teoricamente ela vai parecer correta, mas na verdade ela está errada. Então, enfim. E outra, era uma experiência, era uma... às vezes até um autodesafio, né?
de, de me colocar para fazer uma coisa diferente do É um senso certo comum. trabalho, mas aí é aquela coisa de tornar o processo mais interessante. Então eu estou sempre buscando um desafio novo para resolver, mas que não seja gratuito. Porque senão você faz uma piração diferente em cada página, em cada desenho, e aquilo não tem valor narrativo nenhum, não faz sentido dentro do trabalho. Falo isso até hoje, inclusive falei numa palestra recentemente, a doideira pela doideira, né, ela não é útil necessariamente, porque às vezes fica só uma coisa virtuosa para falar assim, olha como eu sei fazer uma mistura de técnicas, olha como meu desenho pode ser múltiplo e tal, e é que se aquilo não agrega nada na história, é meio que desnecessário. No caso da terapia, essas mudanças todas de layout, de técnica e tal, tem um objetivo. Cada vez que elas aparecem, elas estão tentando fazer você entender o mundo emocional daquele personagem. E é isso, é usar intencionalmente, conscientemente. Então eu tento adequar esse monte de coisa. E às vezes as páginas saem normais, porque elas são normais. Não tem nada de muito elaborado ou nada de muito viajado para eu colocar lá. Inclusive isso vira até um tipo de respiro, né? Porque se toda página é uma grande doideira visual, vai chegar um momento em que aquilo vai se tornar meio que normal, você vai anestesiar a percepção. Então é legal que no meio de uma história que tenha várias doideiras, que tenha algum momento em que fica mais tradicional, porque daí você respira um pouco também. Qual foi o sentimento gerado durante o processo dessa criação e o sentimento gerado pelo resultado dessa produção? Quando eu desenho, principalmente as coisas nas quais eu realmente acredito, que eu gosto muito, e isso desde criança, eu entro numa sintonia diferente. É como se eu mergulhasse num outro mundo, né? E eu me perdesse lá dentro, submerso numa energia diferente. Eu não sei se eu entro em alfa, se eu medito durante a produção, eu não sei como categorizar isso. Mas é uma imersão muito grande no que eu estou fazendo, no projeto, na proposta. Então a sensação é de isolamento total do mundo, né? Ou quase total. É um processo que tem muito a ver com ritmo. Então música me ajuda bastante, né? Eu gosto muito de trabalhar ouvindo música. Então me ajuda a entrar no ritmo do trabalho. E de repente, quando eu percebo, o meu traço, ou as minhas cores, ou o meu lápis, eles estão se movendo de acordo com o ritmo de uma música, ou de acordo com uma coisa meio de mantra que vai se repetindo e dando ritmo. Então é uma coisa muito associada com ritmo. A sensação, a hora que eu termino isso, é de satisfação. Às vezes quase um alívio, sabe? Uau, terminei. Então você sai daquele transe e vê o que você produziu de fato, e aí é a hora de você analisar aquilo com olhos críticos e técnicos, né? E ver se está tudo em ordem, ver se você não pisou na bola em nenhum lugar, e o que mais pode ser feito naquele processo. Mas é muito instintivo, é uma experiência muito transcendental para mim. E às vezes isso acontece mesmo nas ilustrações mais comuns. Tô falando disso porque assim, essa imersão, esse negócio de mergulhar, né? Eu sempre falo sobre a submersão, sobre sentir que você tá in the zone, sabe? Num fluxo legal, que você tá lá dentro mesmo. Isso é muito, muito especial. É, é possível de atingir esse nível de foco, né? De concentração e tudo mais pro seu trabalho. Cada pessoa vai ter um jeito de resolver isso, na verdade, mas é possível. Mas eu acho que talvez a pergunta fosse muito mais tivesse muito mais a ver com coisas tipo do emocional mesmo, sabe? Porque eu entro nesse zen e tal, nessa coisa de produzir, mas muitas vezes eu sinto, eu acho que eu sinto o que o personagem sente. Eu me coloco naquela situação, eu meio que atuo como o personagem através do meu desenho. Então, né, fazer quadrinho principalmente é muito como dirigir um filme. Você é o roteirista, diretor, cinegrafista e ator tudo ao mesmo tempo. E aí quando você está imerso naquilo, assim, mesmo quando você sente mal ou sente raiva ou tristeza enquanto você está produzindo uma coisa, uma arte sua, isso pode ser positivo porque isso é um tipo de combustível também. Você não vai precisar apenas de técnica, de fundamento técnico, de habilidade técnica. Você vai precisar, em alguns casos, né, depende do seu trabalho, do seu projeto, você vai precisar mergulhar naquilo de forma emocional também. E aí quando isso termina, por exemplo, eu terminei o desenho, estou aliviado,
é legal. Eu tenho tipo, uau, eu fiz. Porque às vezes esse processo é tão intenso, é tão imersivo, que eu me perco do mundo mesmo. A hora que eu saio, eu falo assim, nossa, cara, que incrível, isso foi legal e tal. Geralmente é bem legal, é bem poderoso. Mas aí eu jogaria, não sei se vai acabar falando assim de depois, porque o quadrinho vai pro público, o quadrinho vai ser lido, né? A ilustração vai ser vista. Esse momento depois, como que eu me sinto depois, ele também depende do feedback das pessoas. De novo tem esse movimento meio de validação e tudo mais. Então é muito, muito, muito especial a satisfação de ver alguém que leu o seu trabalho e sentiu alguma coisa, gostou, vai voltar para pegar mais, vai voltar para ler mais, e enfim, e gera uma conversa com isso, e gera fecha o ciclo, entendeu? A gente produz para contar uma história e aí isso gera o ciclo, vai para alguém que lê essa história e essa pessoa te dá feedback. Isso é muito, muito especial. Eu não consigo passar por esses movimentos sem que isso me afete de alguma forma emocionalmente. Às vezes positivamente e de vez em quando negativamente, depende do caso. O resultado geralmente me deixa muito satisfeito. Então eu sinto prazer em desenhar, prazer em terminar, prazer em receber um feedback positivo. Sim, isso é uma coisa positiva também de lembrar. Às vezes vem essa ideia de que o artista que sofre, o artista que sabe, o movimento, a dor, o sofrimento de gerar arte, de gerar o seu trabalho e tal, que isso é positivo. Eu acho que tem ressalvas, entendeu? Eu acho que tem que ter um movimento de sentimento e tal, no que você produz como artista e tal, mas assim, só sofrimento não dá, entendeu? Tipo, você nunca gostar do seu desenho, nunca gostar do que você faz, é problemático. Você tem que gostar do que você faz, mas não ser obrigado, porque você tem que achar um jeito de fazer o que você gosta de fazer, o que você se propõe a fazer, que seja prazeroso, que seja agradável para você e que o resultado te faça sentir bem. Porque senão você não vai fazer, senão você vai parar de fazer, vai ser ruim, entendeu? E se você tá fazendo arte, toda vez que você tem que fazer arte é um estorvo, é complicado, você tem que rever seus processos. Tem que rever a sua ligação afetiva com o processo, com a arte, com o resultado. E não é pra ser horrível sempre. Né? E isso é Né? essencial para quem trabalha com história em quadrinhos, né? Porque a gente não faz história em quadrinhos para colocar na gaveta. A gente faz história em quadrinhos para serem lidas, né? E quando o leitor te dá um retorno, te dá uma opinião, aquilo é sensacional. Por mais que ele não goste, por mais que ele tenha críticas, né? Mas é importantíssimo esse diálogo também, né? Né? Falou O muito né, autor de cara. quadrinhos Né? produz para um leitor, não só para o prazer próprio. Você acredita que o humor possa influenciar no seu processo de produção? Como isso acontece? Cara, sim, influencia. Eu já vou talvez até me atropelar no processo e responder antes de mim mesmo, né? Tipo, o multiverso da loucura. Isso acontece até hoje. O meu estado emocional, o meu humor influencia na minha produção. Quanto mais essa produção ela é artística, ela depende dessa entrega não só técnica, complicado. Mas vamos ver. Sim, o humor afeta bastante. Crises criativas vêm e te deixam triste de bode, e às vezes crises criativas vêm porque você está triste de bode, Uhum. né? Ou porque você está cansado, ou porque às vezes você está eufórico demais para sentar e focar na sua produção. Uhum. Então o humor influencia muito. Eu acho até interessante de pensar que os meus trabalhos mais maduros em relação ao cotidiano, em relação a uma certa poética da tristeza, poética da saudade, essa coisa mais melancólica, os meus melhores trabalhos nessa linha vêm quando eu estou bem. Porque aí eu acho que eu posso organizar com um certo distanciamento, com talvez uma certa frieza. Eu já produzi muita coisa legal, assim, em termos artísticos, com esse potencial do sentimento negativo. Eu já fiz coisas legais eufórico, eu já fiz coisas legais tristes, já fiz coisas legais puto da vida, já fiz. Isso, como eu falei, é um tipo de combustível para o artista gerar as suas obras. Pode ser, não quer dizer que é obrigatório, mas pode ser. O importante que eu acho é assim, quando você, enquanto artista, você pode não estar se sentindo com raiva,
mas você consegue conjurar essa raiva baseado na sua experiência prévia, na sua vivência, para fazer a sua obra. Que é mais ou menos como um ator deve fazer, por exemplo. Eu nunca estudei atuação e tal, eu não sou ator, pelo menos não de fato o ator que faz as coisas que atua, mas cada um tem uma técnica, mas assim, é repertório também, é você conseguir acessar uma coisa e usar e convencer, sendo que você não tá obrigatoriamente naquela vibe daquele momento, sentindo aquela coisa naquele momento. Esses sentimentos todos. Não tirando, claro, a potência que os sentimentos têm na nossa produção, né? Às vezes, o único jeito de você exorcizar o seu sentimento negativo é começar a desenhar e a pintar. Ou rasgar alguma coisa, não sei. Então, eu acho que essas coisas têm que trabalhar, para mim, pelo menos, elas trabalham numa gangorra. Eu não posso me deixar tomar exclusivamente por sentimento, porque aí eu perco o foco da minha organização, da minha disciplina de trabalho e muitas vezes do que o meu leitor ou o meu cliente esperam, né? Mas ao mesmo tempo eu não posso ser apenas técnico, apenas um executor de tarefas. Eu tenho que ter um pouco de sentimento misturado à disciplina, um pouco de caos misturado ao controle, um pouco de instinto misturado à pesquisa e ao planejamento. E aí dessa forma eu acho que funciona. Eu diria assim que quanto mais experiência você vai tendo, melhor você controla. E às vezes o controle do que você pode controlar vai, assim, o controle, óbvio, como eu falei, é importante. Você tem que ter controle sobre as coisas. O descontrole é muito caótico, é muito imprevisível. Hoje eu penso dessa forma. Então, o que eu posso controlar, o que eu posso gerenciar para tornar aquela experiência o melhor possível para mim, eu vou fazer. Então, por exemplo, tem dias que você tá assim, eu não tô afim de fazer isso. Você põe uma playlist que te coloca naquele ritmo. Você vai ler uma coisa que te coloca naquele ritmo. Às vezes você tá meio cansado, meio molenga, mas você tem que estar mais agitado para poder produzir. Cara, começa a correr no lugar, começa a pular, vai dar uma volta, toma um banho gelado. A questão é, sempre dá para você fazer alguma coisa que possa te ajudar a chegar onde você precisa chegar para fazer o que você precisa fazer. Entendeu? Então, não ficar à mercê dos seus sentimentos, à mercê do mundo, à mercê das coisas. É tomar controle, entender os processos e ter controle sobre tudo que você puder ter controle. E aí, na hora de fazer, que você precisa fazer, você sabe como hackear o processo, então você sabe como usar isso a seu favor. Mas o que me tira do sério, que me deixa mal para produzir mesmo, é estresse mesmo, é mau humor, é sentir o corpo doente, sentir a mente carregada. Então isso daí me afeta bastante. É difícil de lidar, mas às vezes você vai ter que fazer o trabalho independente do seu humor. E qual seria o conselho que você daria para uma pessoa que trava diante de um novo trabalho ou proposta de produção? Será que ele consegue me destravar dos momentos de crise criativa atuais? Dá uma paradinha, se afasta daquele trabalho, vai buscar uma outra referência, vai ler uma história em quadrinhos que você gosta e admira, vai assistir um filme que você gosta, vai ouvir música boa, vai dar uma volta na rua, distrai. Não é uma distância de procrastinação, não é uma coisa de evitar o trabalho. Mas assim, quando você sente que não está rolando, não adianta forçar a barra. Dá uma distanciada, respira, pense em outra coisa e depois volta. Né? Eu acho legal lembrar que a criatividade, ela funciona para você ligar o ponto A ao ponto B da forma mais inusitada que você puder imaginar. Porque o senso comum, ir numa linha reta, qualquer pessoa vai fazer. Ou a grande maior parte das pessoas vai fazer. Então, eu gosto de usar essa comparação que ter ideias diferentes, ser criativo, é como fazer um parkour mental. Né? No parkour, a proposta é que você deve ir de um ponto ao outro do jeito mais criativo possível. Então, seja escalando uma parede, dando uma cambalhota, salto mortal, quicando em algum lugar.
Eu acho cambalhota uma palavra muito engraçada. Enfim, para ter uma boa ideia você tem que fazer isso, né? As propostas básicas são fáceis de resolver. O difícil é resolver elas de uma forma inusitada e diferente e original. É. Então, eu aconselho a buscar os seus mestres, buscar o seu templo. O seu templo é uma oração, vai dar uma risada. O seu templo é música, vai tocar violão, vai tocar bateria. O seu templo é a natureza, vai dar uma volta. Depende de onde você mora, sei lá, né? Às vezes você está em centro de São Paulo, não tem muita natureza, mas... Isso é verdade. Eu não sei, eu acho que nos últimos anos, né, a gente passou por um processo de pandemia, passou pelo pior governo da história desse país. Estamos ainda vivendo uma fase complicada do mundo, né? E essas coisas meio que quebram a gente, depende, né? Pelo menos pra mim foi uma coisa que... Foram coisas, né? Foi uma época que me quebrou um pouco. E eu acho que eu perdi um pouco desse deleite pelo mundo, sabe? Dessa coisa que nem, eu vou sair pra passear e tal, eu vou andar num parque. Parece que meio que morreu um pouco essa parte, sabe? Por isso que eu falo que em alguns momentos essas crises criativas a gente precisa saber controlar os processos de forma mais profissional, mais objetiva, mas realmente tem momentos que você precisa só sair, dar uma volta, pegar um sol, sabe? Tomar um sorvete na pracinha, ligar para um amigo e sair para tomar uma cerveja, porque não dá pra gente ficar, eu acho, né, o tempo todo focado em trabalho, especialmente se é um trabalho cansativo e exigente, não dá pra ficar o tempo todo focado nisso, exigindo e esperando um resultado excelente. Você tem que entender que você é um ser humano também, sabe? Então, o que te faz bem, o que te faz recuperar esse prazer, esse deleite pelo seu trabalho, isso tem que fazer parte da sua vida, o máximo possível. Mesmo quando é difícil, você tem que dar um jeitinho. Porque senão você vai acabar pirando e é capaz você até de começar a não gostar do seu trabalho, das suas coisas, justamente porque virou excesso. E é um excesso de coisa que não está te gerando prazer ou satisfação, um feedback positivo. E mesmo quando eles vêm, parece que não é o suficiente. É preciso, eu acho que é preciso ter vida e experiência, vivência de verdade para você poder criar bem. Porque senão você vai sempre ter um repertório muito vago e muito pequeno e restrito. A gente precisa ampliar, sabe? Então muitas vezes a sua cabeça vai trazer a ideia do nada, de repente, se você se propor a pensar com carinho naquilo, né? Então, encara o desafio de verdade, pula pra cima do leão assim e a hora que você vê que não tá tudo certo, recua, respira e depois volta. Na faculdade eu fiz uma matéria de tipografia, que era dessas eletivas, né? Com um professor muito querido, que vinha lá do Rio de Janeiro, o Cláudio Portugal, se eu não me engano. E ele falava isso, o catchphrase dele era pra cima do leão que o leão é manso. E aí às vezes falei isso, daí eu lembrei do professor. Às vezes é isso mesmo, cara, assim, claro que nem todo leão é manso, mas às vezes a gente se sente muito pressionado, muito acuado, muito medroso frente a certas coisas e na verdade o desafio nem é tão grande assim. Mas conforme você vai ganhando vivência e ficando mais profissional, mais proficiente, mais seguro, vai ficando menos complicado de se envolver com essas coisas. De novo, não é abrir mão do afetivo no processo, do emocional, mas também não é só ser um robô que imprime imagens. Né? As coisas não vão se resolver sozinhas e você tem que resolver da melhor forma possível. Então amplia os horizontes, amplia o repertório. Não fica com medo de arriscar uma coisa meio diferente. É geralmente nesses lugares que tem as melhores ideias. Uhum. É isso. Enfim, acho que é isso. Espero ter ajudado. Espero que tenha sido divertido para vocês também. Então, um abraço. Tchau. Meus queridos, então era isso. Espero que vocês tenham curtido essa jornada pelo túnel do tempo, desse Mário cabeludo e idealista, todo apaixonado no estúdio antigo. Eu achei muito legal ter revisitado tudo isso, até porque eu não tinha assistido esse vídeo de novo.
Então, pra mim foi algumas surpresas também. E, enfim, o que você achou? Curtiu ou não curtiu? Você discorda ou concorda com o Mario de hoje, com o Mario do passado? Deixa seus comentários aí, vamos trocar uma ideia. No mais, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do canal e mantenham-se criativos e apaixonados sempre, claro. A gente se vê num próximo vídeo. Se cuidem, fiquem bem e um abraço. Tchau, tchau. Corta!